Plantão urgentíssimo, pessoal, tá? Eu vou trazer aqui uma notícia extremamente grave que acabou de ser divulgada aqui no portal de notícias Metrópolis, gente, tá? Segundo o portal de notícias Metrópolis, tentaram assassinar, tentaram matar Jair Messias Bolsonaro. Eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa notícia. Michele Bolsonaro também, gente, tá? Michele Bolsonaro, direto de Brasília, acabou aqui de se pronunciar sobre o estado de saúde de Bolsonaro, gente, tá? Michele Bolsonaro, agora em coletiva de imprensa, acabou de divulgar uma informação, acabou de confirmar uma informação mega urgentíssima, gravíssima, sobre Bolsonaro. A própria Michele Bolsonaro concedeu agora a coletiva de imprensa, né? Atendeu ali a vários jornalistas que foram para cima fazendo um monte de perguntas. Ela respondeu todas as perguntas. Eu vou trazer aqui. Realmente é uma informação mega importante. A revista Veja, gente, tá? Acabou de soltar uma bomba contra Luiz Inácio Lula da Silva e o desespero tomou conta total e geral do PT e da esquerda. Aqui agora, neste exato momento, Alexandre de Moraes, gente, tá? Foi simplesmente destruído dentro da Globo, gente, tá? Jornalista do alto escalão da Globo acabou de detonar e destruir o ministro Alexandre de Moraes. Eu vim correndo aqui trazer também essa informação em todos os detalhes e destaques. E, gente, tá? Os médicos do Bolsonaro, agora, neste exato momento, acaba de confirmar uma notícia muito grave sobre Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Vocês vão entender, eu vou trazer tudo o que aconteceu, o que está acontecendo com o Bolsonaro aqui a partir de agora nesse boletim para todos vocês. Vamos lá, dando início aqui aos nossos trabalhos. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o máximo possível que vocês puderem. Vamos começar com ele, gente, tá? O gigante Marcel Van Hatten, que acabou de explodir uma bomba contra Lula e ministro do STF. Eu fiquei chocada com o que ele descobriu e acabou de revelar aqui nesse vídeo. É estarrecedor, gente, tá? É muito pior do que a gente imaginava. Vocês vão entender, assista até o finalzinho, vocês vão entender a gravidade da situação. Olha quem não se declarou por impedido, mas votou para enterrar essa investigação. Toffoli recebeu dinheiro de empresa que vendeu o resort a fundo ligado ao Master. Master e JBS pagaram 18 milhões à consultoria envolvida com o escritório do filho de Nunes Marques. Escritório de esposa de Moraes tinha contrato de 129 milhões com o Banco Master. O que aconteceu ontem no STF, na verdade, foi uma autoproteção. O Brasil está podre, a corrupção está no Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, o que aconteceu ontem no STF precisa nos fazer acordar para a realidade, ou pelo menos aqueles que ainda acham que nós vivemos num Estado de Direito. Olha, senhor presidente, o que aconteceu lá ontem no STF foi que ministros cujos familiares estão próximos de serem investigados, se já não o são, decidiram enterrar essa investigação. Veja bem, olha quem não se declarou por impedido, mas votou para enterrar essa investigação. Toffoli recebeu dinheiro de empresa que vendeu o resort a fundo ligado ao Master. Olha quem mais votou para enterrar essa investigação e não se deu ontem por impedido. Master e JBS pagaram 18 milhões à consultoria envolvida com o escritório do filho de Nunes Marques. E aí, senhor presidente, nem preciso ler porque é tão famoso esse caso aqui, mas vamos lá. Outro que não se declarou por impedido, escritório de esposa de Moraes tinha contrato de 129 milhões com o Banco Master, que está envolvido nesse troço do consignado para aposentado até o talo. Senhor presidente, o que aconteceu ontem no STF, na verdade, foi uma autoproteção. Qualquer discussão jurídica, feita inclusive pela imprensa, precisa estar subordinada à questão institucional. O Brasil está podre, a corrupção está no Supremo Tribunal Federal. O Brasil está podre. E aí entra a responsabilidade política, porque a origem de tudo isso é que o Senado da República, não Vossa Excelência, obviamente, mas Davi Alcolumbre, se tivesse recebido o requerimento e lido conforme diz o regimento interno,
não teria nos colocado na vexatória, situação que nós nos vimos ontem. Por isso, senhor presidente, é absolutamente necessário que o Senado da República seja renovado nessa eleição, com uma maioria de senadores que elejam um presidente do Senado decente e que não permita mais que aconteça esse tipo de patifaria que aconteceu com essa investigação aqui da CPMI do INSS. Mas nós vamos entregar um relatório para honrar o cidadão decente e honesto do Brasil. Eu tenho convicção disso. Agora, o povo brasileiro também tem que entregar, lá no mês de outubro, um Brasil melhor nas urnas, para que a gente volte a ter esperança no Senado da República e também no STF. Obrigado. Sem esses ministros que estão lá, que precisam todos sofrer impeachment. Pelo menos aqueles que eu citei aqui, Obrigado, não tenho a menor dúvida disso. Tá aí, gente, tá? Sofrer impeachment, né? Ele tá dizendo todos eles que eu mencionei aqui. Ele mencionou Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Nunes Marques, gente, tá? Quem diria que um dia eu iria ouvir isso? Nunes Marques, gente, tá? Impeachment contra Nunes Marques, que deveria ter se declarado suspeito para julgar, né? O que foi julgado ontem no STF. Dias Toffoli deveria ter se declarado suspeito para julgar ontem, prorrogação da CPMI. E Alexandre de Moraes, né? O contrato de 129 milhões deveria ter se declarado suspeito, mas não declarou. Todos eles foram lá e fizeram questão de enterrar a prorrogação da investigação da CPMI do INSS, que estava avançando para cima do escândalo do caso Márcia. Por que será que eles votaram para enterrar a prorrogação da CPMI? Eu acho que ficou muito claro aqui agora, nesse vídeo do Marcel Van Hatten, né? Ele fez questão de mostrar todos os motivos. Motivos de sobra eles têm, e muito para enterrar essa CPMI, né? E agora, gente, grande jornalista do alto escalão, Demétrio, gente, tá? Acabou de detonar e destruir o Moraes dentro da Rede Globo. Realmente eles perderam a paciência com Alexandre de Moraes. Vejam só. Quanto a essa decisão de Moraes, ela tem alguma razão de ser. Não podemos viver num estado onde, sem nenhuma investigação autorizada por um juiz, se começa a fazer devassa financeira das pessoas. O problema é que essas decisões de Alexandre de Moraes coincidem com a questão do Banco Master. E é impossível se falar de uma coisa sem se falar de outra. Parece, inclusive por decisões de ministros do Supremo, Flávio Dino, Gilmar Mendes, limitando a possibilidade de CPIs quebrarem sigilos, tudo leva a crer que o Supremo está tentando colocar limites injustificáveis na investigação do Banco Master. Então é preciso tomar essas ações de Alexandre de Moraes, mesmo que tenham justificativa genérica, no seu contexto. E o contexto é o caso do Banco Master. Gente, tá? Nem os jornalistas da Globo estão conseguindo passar pano mais para o ministro Alexandre de Moraes. É impressionante. Gente, é impressionante como o grupo Rede Globo se rebelou, né, contra o Alexandre de Moraes. Antes, quando o Alexandre de Moraes estava perseguindo a oposição, estava perseguindo o Bolsonaro, eles batiam palma. Batiam continência. Vai lá, Moraes, ferra e lasca com o Bolsonaro, com os aliados do Bolsonaro. Só que a partir do momento em que Alexandre de Moraes começou a se voltar contra jornalistas, eles acordaram para vir. Na hora que a água bateu na bundinha, epa, parou lá, isso não pode. Isso, ferrar e lascar com o Bolsonaro, tudo bem, mas avançar contra jornalistas, não, isso não pode. Agora eles estão aí, correndo atrás do prejuízo, né, tentando derrubar a cobra que eles mesmos criaram, só que o homem ficou tão grande por causa deles, né, que tá difícil, né, derrubar a cobra, gente, tá? E vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Prisão do Lulinha pode sair sim a qualquer momento, gente, tá? Lula foi indiciado e poderá ser preso preventivamente pelo ministro André Mendonça a pedido da CPMI do INSS, gente, tá? A chapa definitivamente esquentou para cima do Lulinha. Pode ser preso a qualquer momento. O Lula, gente, tá? Deve estar
desesperado. Vocês vão entender o motivo. Assista até o final. O STF não determinou o fim da CPMI do INSS? Pois bem, seu pedido, STF, é uma ordem. A CPMI do INSS chegou ao fim, com 4.400 páginas, vários indiciados, inclusive ele, o Lulinha, e a CPMI, além de indiciar Lulinha, requereu sua prisão preventiva. Relatório final da CPMI do INSS pede indiciamento de Lulinha. O filho do presidente Lula está entre as 216 pessoas apontadas pelo relator Alfredo Gaspar. A CPMI é um procedimento investigatório como é o inquérito, que é concluído com um relatório final. Nesse relatório final, você pode indiciar pessoas e requerer prisões preventivas. E foi isso, exatamente isso, que a CPMI do INSS fez. Indiciou Lulinha e requereu sua prisão preventiva. Esse relatório final agora segue para o Ministério Público. Então, sai das mãos do Congresso Nacional e vai para o Ministério Público Federal, que agirá em 2 pontos. Agora, o Ministério Público Federal, na pessoa do PGR, terá que se manifestar sobre o pedido de prisão preventiva e também decidirá se processará essas 216 pessoas ou se requererá mais diligências investigatórias ou se determinará o arquivamento da investigação. É exatamente assim que o PGR, o Gonê, deverá proceder. Primeiro, o Gonê vai ter que se manifestar sobre o pedido de prisão preventiva do Lulinha. E quem decidirá pela prisão preventiva será o relator, o ministro André Mendonça. Lulinha, então, está às vésperas de ser preso preventivamente. Até porque, ainda que o PGR não queira a prisão preventiva do Lulinha, André Mendonça pode decretar a prisão preventiva do Lulinha a pedido da CPMI. E eu acredito que há indícios suficientes para o André Mendonça decretar a prisão preventiva do Lulinha. Até porque, além de várias provas da materialidade, que são provas cautelares, as chamadas provas periciais, há inúmeras testemunhas que imputam crimes graves ao Lulinha. E somado a tudo isso, Lulinha está fugido do Brasil. Neste caso, admite prisão preventiva aquele que tenta se furtar da aplicação da lei penal. Aquele que foge do Brasil para fugir da aplicação da lei penal, cabe, segundo o Código de Processo Penal, prisão preventiva. Por isso que o André Mendonça, muito provavelmente, vai decretar a prisão preventiva do Lulinha e pode determinar que o Ministério da Justiça peça a extradição do Lulinha da Espanha. Além disso, o Ministério Público agora tem que decidir se oferece denúncia contra essas 216 pessoas indiciadas. O PGR agora vai receber as 4.400 páginas do relatório final, vai analisar todos os elementos informativos, todas as provas e vai decidir se oferece denúncia, ou seja, se inicia um processo criminal contra essas pessoas, vai decidir se determina novas diligências investigatórias ou se arquiva a investigação em relação àqueles que são inocentes. Fato é que a CPMI cumpriu a decisão do STF. Já que o STF não prorrogou a CPMI chegou ao fim. Aí está, relatório final da CPMI, com 4.400 páginas, 216 pessoas indiciadas e pedido de prisão preventiva contra Lulinha, que já deveria estar preso há muito tempo. Olhem aqui a lista de indiciados. Olhem só isso daqui, o tanto de gente que estava saqueando os idosos, os aposentados, os pensionistas, e segundo o STF, essa investigação tinha que acabar o quanto antes. A decisão do STF tem que ser cumprida. Foi cumprida e agora o pedido de prisão do Lulinha vai para as mãos do André Mendonça. E eu afirmo a vocês, há elementos jurídicos e processuais suficientes para decretar a prisão preventiva do Lulinha e para processar criminalmente por corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, todos esses 216 indiciados. Esse mundo não dá voltas, esse mundo tomba. Eu sou Jeffrey Chiquini, Esse mundo não gira, gente, esse mundo capota, né? O que eu sempre falo para vocês, quem diria, gente? Segundo o grande jurista, Dr. Jeffrey Chiquini, existe sim grandes chances do ministro André Mendonça decretar sim a prisão do Lulinha, principalmente pelo fato de a própria Polícia Federal já ter dado indícios de fuga de Lulinha. Eu já estou trazendo essa informação há dias aqui para vocês. Polícia Federal alertou o STF sobre possibilidade de fuga do Lulinha. O Lulinha pegou sua malinha e cuia, pegou Doril e sumiu, e agora
segundo o Dr. Jeffrey Checchini, agora com o pedido de indiciamento da CPMI do INSS, existe grandes possibilidades do Lulinha ter prisão decretada, sua prisão preventiva decretada a qualquer momento, gente. Então, já vi jurista aqui hoje na imprensa revelando que pode ter prisão decretada contra ele até no dia de hoje, gente, tá? A qualquer momento. E o Lula, gente, tá? Ligou o modo desespero total e geral, gente. Tá aqui na revista Veja, pesquisa sobre a disputa Lula versus Flávio, que pegou o Planalto no susto, gente, tá? Pegou o Palácio do Planalto no susto. Pesquisa, gente, tá? Onde o Flávio Bolsonaro está à frente do Lula, pegou o governo Lula de surpresa. Tá aqui, ó, disputa presidencial entre Lula e Flávio entrou em um novo estágio, mais agressivo, ainda mais polarizado. O cenário descrito no programa Os Três Poderes da Veja mostra que o presidente, pressionado por indicadores econômicos e crises políticas diante de um adversário em ascensão, ou seja, crescendo, que já o obriga a sair do campo defensivo e tentar ir para o ataque. A deteriorização do ambiente político e econômico, como inflação, afetando o poder de compra e escândalos atingindo o entorno do governo Lula, do próprio Lula, né? Filho do Lula, tem contribuído para a queda de popularidade de Lula. Ao mesmo tempo, pesquisas recentes, como a do Instituto Atlas Intel, indicam o crescimento consistente de Flávio Bolsonaro, alterando o equilíbrio da disputa e surpreendendo até os aliados do próprio Lula da Silva, gente, tá? Porque Lula mudou de estratégia e passou ao ataque. Porque agora a estratégia do Lula é o quê? É atacar o Flávio Bolsonaro. A escalada recente de Flávio Bolsonaro levou o presidente Lula a abandonar a cautela e pedir para o confronto direto. Lula vinha evitando elevar o tom, né, para não inflar o adversário, mas agora passou a incentivar aliados e o próprio PT a intensificar críticas públicas. Prova disso, o vídeo do Janones, gente, tá? Que inclusive eu trouxe aqui no canal para vocês. Aquele vídeo do Janones prova esse desespero do Lula aqui para vocês. O Janones deve ter recebido a ordem: faça um vídeo agressivo contra o Flávio Bolsonaro. E foi aquele desespero do Janones naquele vídeo que, gente, ele foi humilhado, gente, porque eu vi de gente humilhando o Janones, gente. Que ponto que chegou o Janones. Que ponto, gente, tá? Então é isso, gente. Segundo a revista Veja, Lula ligou o modo desespero após pesquisas apontarem que Lula está caindo igual uma jaca podre e o Flávio subindo, gente. Está subindo como nunca antes. E agora chegou a vez dele, gente. Jornalista Andreasa do Estadão, Band News, que simplesmente detonou e destruiu aquele circo da decisão, né, dos ministros do STF de enterrar a CPMI do INSS. Só que, para além de detonar os ministros, ele descobriu e revelou uma bomba. Por que os ministros quiseram enterrar a CPMI do INSS? Assistam que vocês vão entender. Andreasa, o que você salva aí nessa sopa de letrinhas STF, CPMI e INSS? Bom dia pra você. Bom dia, Megali. Bom dia, pessoal. Bom dia, meus amores. Quem ontem ouvisse os ministros do Supremo falando, alguns deles, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, quem os ouvisse falando e não soubesse qual era o objeto, poderia, de repente, e também não os conhecesse, claro, poderia imaginar que eles estavam fazendo uma crítica duríssima na frente de Alexandre de Moraes aos inquéritos xandônicos, ao inquérito das fake news. Eles estavam falando, no entanto, sobre a CPMI do INSS, com os seus problemas. Falando sobre ausência de fato determinado, ou, havendo fato determinado, a ampliação desse objeto, para que elástico, poroso, coubessem o que os investigadores, os condutores, no caso, os parlamentares, quisessem. Mas eles não estavam falando sobre o inquérito de Alexandre de Moraes, não. Falando, de repente, sobre prazo alongado diante de Alexandre de Moraes. Aliás, o próprio Alexandre de Moraes, falando sobre investigações que se perdem no tempo, que tem duração permanente, inquéritos permanentes. Falando sobre a CPMI do INSS, que pleiteava uma prorrogação. Teve o seu primeiro prazo e pleiteava 60, 120 dias de prorrogação. Quem os ouvisse falar, diria: bom, eles estão falando sobre a CPMI do INSS, fazendo essas críticas duras, sobre pesca probatória. E bem, com certeza, com esse rigor todo, eles foram duros críticos do inquérito xandônico, da atuação de Alexandre de Moraes. Claro, para estar falando assim,
da CPMI do INSS certamente foram críticos duríssimos de tudo quanto feito ao longo de 7 anos, sem fato determinado, sem objeto, cabendo tudo, e no prazo que Alexandre de Moraes quiser, foram muito críticos, duros dele. Não. Esses que fizeram essas críticas nesses termos, constrangedoramente, se constrangimento houvesse ali, esses que fizeram essas duras críticas foram exatamente aqueles que chancelaram Alexandre de Moraes para que tocasse os seus inquéritos. Então, a discussão jurídica, ela é muito importante, ela foi muito maltratada ontem. Há questões controversas sobre a decisão de André Mendonça, que prorrogou a CPI, é um debate importante a ser feito, mas eu não tenho a menor dúvida de que esses mesmos que se articularam ontem para proibir a prorrogação da CPI, amanhã, dependendo do vento, dependendo de qual seja o objeto da CPI, esses encontrarão texto ou farão o direito e a forma de aplicar o direito para prorrogar a CPI. O direito fica à margem aqui. Essa blitz que houve ontem contra a CPI do INSS, na verdade é uma blitz contra a prerrogativa investigatória do Parlamento assegurada no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. É uma blitz mais ampla, portanto. O objeto oculto naquilo ali é o caso Master. Eles estavam falando da CPMI do INSS, criando as barreiras, apontando as barreiras, erguendo barreiras, projetando barreiras ainda maiores para nos dizer que não deixarão que ocorram investigações parlamentares, o exercício de uma prerrogativa garantida na Constituição pelo Parlamento. No caso Master, e mais amplamente, não permitirão que ministros do Supremo sejam investigados, que tenham os seus dados conhecidos. Isso é que está dito, isso que esteve dito ontem naquela decisão. Há uma blitz posta contra a CPI. Tudo isso começa, para concluir o comentário, tudo isso começa quando a outra CPI, a do crime organizado, quebra os sigilos fiscal e bancário da Marit, a empresa de Dias Toffoli. É um fato para embasar minha opinião aqui. Vejam a linha do tempo e percebam que esse movimento contra a CPI acontece no momento em que a CPI tenta se aproximar de dados importantíssimos sobre a atuação de uma empresa, de um juiz empresário, de um ministro da Corte Constitucional e suas relações com a teia vorcárica, com os fundos ligados a Daniel Vorcaro, a Fabiano Zettel e a tal REAG, que é crime organizado investigado na Carbono Oculto. Quando isso acontece, surge a blitz do Supremo, que mais amplamente, blindando o Supremo, pretende cercear, e é importante botar no plural, não a CPI do INSS, CPIs, limitar o alcance investigatório assegurado pela Constituição, o direito de investigar dos parlamentos. Essa é a cruzada do Supremo Tribunal Federal. Ontem o ministro Gilmar Mendes falou, havia um tratamento pacífico no Supremo sobre CPI, com choques eventuais, o Supremo agindo para fazer o controle de constitucionalidade, mas era pacífica a atividade da CPI, até o momento em que se aproximou de ministros do Supremo. E aí ontem o ministro Gilmar Mendes falou em nova lei de CPI, nova lei para CPIs, pressionando o parlamento. O que ele está criando? Eu conheço esse texto. Ele cria uma falsa demanda, pressiona o parlamento por uma atualização de uma lei que existe, que não precisa de atualização, existe regra para a CPI, prevista em Constituição, mas ele cria um fato, projeta no tempo, o parlamento não fará lei, e aí daqui a algum tempo ele vai dizer que houve uma omissão parlamentar e vai legislar no próprio Supremo para criar novas regras, limitando a atividade de CPI. As criações todas, anotem o que eu estou dizendo, as condições todas criadas, exatamente como aconteceu com a Lava Jato, para que todas as provas colhidas no caso Master daqui a um tempo sejam jogadas no lixo. Provas que citam ministros do Supremo. Pessoal, depois que o STF enterrou, tá, a prorrogação da CPMI do INSS, que estava chegando, né, já estava partindo para dentro do escândalo do caso Master, sem a menor sombra de dúvida, esse aqui foi o melhor comentário que eu já vi até agora, gente, tá? O Andreasa, jornalista do Estadão aqui da Band News, simplesmente desenhou absolutamente tudo de forma tão didática, gente, que até uma criança de 5, 6 anos consegue compreender o que os ministros do STF acabaram de fazer. Aquilo ali, gente, tá, foi um ato em desespero para se blindarem. Aquilo que eles fizeram ontem, foi um tiro de misericórdia. Gente, tá? Ou a gente se blinda, ou eles vão nos derrubar, ou eles vão nos aniquilar. Foi o tiro de misericórdia do STF ontem. Ou a gente se blinda, ou a gente se protege, ou a gente veste a camisa do STF Futebol Clube, ou eles vão nos aniquilar. Foi basicamente isso que o Brasil inteiro assistiu ontem, no dia de ontem, naquela votação. Até o Nunes Marques, gente, tá? Teve a pachorra de votar para enterrar. Nunes Marques, que o Marcel Van Hatten lá no início disse que deveria também ter se declarado suspeito porque o filho dele tá atolado aí nesse escândalo do caso Master, JBS, JF, Joesley Batista e tudo mais, gente, tá? O que sobra? Se até o Nunes Marques está envolvido nesses escândalos, o que sobra para Alexandre de Moraes
Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Então, assim, gente, esse Sem a Menor Sombra de Dúvida foi o melhor comentário até agora. Ele expôs, gente, as entranhas dessa podridão que tomou conta do judiciário no Brasil. É só uma humilde opinião, gente, tá? Enquanto a gente ainda pode ter aqui. Gente, a partir de agora, larguem tudo que vocês estão fazendo, que eu vou trazer aqui 3 informações mega importantíssimas e gravíssimas sobre Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, gente, acabou de sair aqui no Metrópolis que tentaram matar Jair Messias Bolsonaro. Eu vou trazer tudo a respeito dessa questão, mas antes deixa eu trazer aqui a Michele Bolsonaro, que pela primeira vez, após, gente, tá? O ministro Alexandre de Moraes conceder prisão domiciliar, essa é a primeira vez que ela se pronuncia, gente, tá? Primeira vez que ela se pronuncia sobre Bolsonaro, e é muito importante que vocês ouçam o que a Michele Bolsonaro acabou de revelar para o Brasil inteiro. Escutem até o final. Gente, agora peço 1 minuto aqui, só pra gente falar ao vivo aqui, mostrar ao vivo, Michele Bolsonaro falando sobre Bolsonaro agora em casa. Quarta e sábado, o Flávio, com exceção do Flávio, que é advogado, acho que ele pode ter todos os dias por 30 minutos. A nossa família não pode, eu falo família, os meus pais, os meus irmãos, pessoas da nossa rotina. Então fica um pouco mais restrito, mas não tem problema. O fato dele estar em casa, para mim, já é de grande felicidade, de poder cuidar do meu marido, de poder auxiliá-lo, de poder estar com ele e ser essa vigilante do sono, porque ele realmente precisa. E por isso, eu preciso fazer almoço, eu tenho que finalizar o alimento dele. Primeira-dama, Oi? deve a cirurgia do ombro foi Isso, gente, a cirurgia do ombro. Ele vai ter que voltar para o hospital mês que vem. Não pôde fazer agora justamente porque o pulmão esquerdo ainda não está completamente curado. Eu acho que é todo um desgaste da vida dele, né, das viagens, e se agravou mesmo com a queda. Então, como ele tomou muita medicação, camuflou, ele sentia dores, e aí ali a gente resolveu fazer um check-up e ele está com 99% de obstrução. Então, realmente está grave o ombro dele. Acho que ele já se acostumou a viver com a dor também. Então, a gente volta para o hospital, acho que dia 21, 20, acho que 25, já foi marcado, né? Acho que foi marcado. Deve tratar de política nesse período? Como fica a atividade política dele? Gente, política zero por enquanto, tá? Eu estou ainda de licença e estou aqui para cuidar dele e, assim, a minha prioridade sempre vai ser o meu marido e as minhas filhas. Então, se eu tiver que renunciar a qualquer coisa pela minha família, que essa é a minha prioridade, eu renuncio. E ele vai tratar de política nesse período? Não creio que não. Vamos viver um dia de cada vez, amado. Bem, foi muito bom. A gente orou, a gente se alegrou, a gente se abraçou. Foi muito bom estar em casa, né? Tá aí, gente, perguntas muito importantes, né? E principalmente esta revelação que ela acabou de fazer, de que Bolsonaro vai voltar para o hospital, vai fazer um novo procedimento. Inclusive, essa informação é a segunda que eu vou trazer para vocês, da equipe médica do Bolsonaro. Bolsonaro volta ao hospital em abril para cirurgia e tomografia nos pulmões, gente, tá? Tá aqui, o ex-presidente Bolsonaro retornará ao hospital, deve estar em Brasília, na última semana de abril, tá, gente? Então, do mês que vem, para fazer um procedimento no ombro direito e uma nova tomografia nos pulmões. Então, a equipe médica do Bolsonaro, tá? Os médicos do Bolsonaro e a própria Michele acabaram de confirmar que estava uma celeuma, né? Bolsonaro vai ter que voltar para o hospital, vai fazer cirurgia, muita gente estava nessa dúvida. Então, hoje, eles realmente confirmaram que Bolsonaro vai sim precisar passar por um novo procedimento cirúrgico, tá aqui informação confirmada pela sua própria equipe médica. Mais uma notícia que assustou muito, gente, tá? Foi essa divulgada pelo portal de notícias Metrópole, gente, tá? Pelo colunista Mário Sabino, divulgando aqui, revelando, trazendo a fonte da notícia para vocês. Segundo Mário Sabino, o STF quis matar politicamente Bolsonaro, mas ele se recusa a morrer, gente. Então, segundo o colunista Mário Sabino, o STF quis matar o Bolsonaro politicamente, mas ele se recusa a morrer. Vamos entender, as opiniões contidas nessa coluna não refletem necessariamente a opinião do Metrópolis, eles deixam claro aqui todas as vezes que algum colunista dá aqui uma opinião.
Segundo o colunista, o STF quis matar politicamente Jair Bolsonaro. A prisão quase o matou fisicamente, mas o homem se recusa a morrer. Aí está ele em prisão domiciliar, que lhe foi proporcionada por Daniel Vorcaro, não por Alexandre de Moraes, que o concedeu evidente contragosto, né? Basta ver a decisão cheia de resmungos e de medidas cautelares impostas ao ex-presidente, para não falar do humanitarismo chantagista com prazo de 90 dias. O colunista que destruiu Moraes, né, nesse comentário, nessa opinião. Não tivesse acossado pelo escândalo do caso do Banco Master, que revelou, né, e sua perigosa proximidade com Vorcaro, o ministro Alexandre de Moraes não teria concordado em mandar Bolsonaro para casa. Esta é a verdade. Então, segundo o Mário Sabino, o Alexandre de Moraes só, gente, tá, cedeu em enviar o Bolsonaro para prisão domiciliar porque a chapa estava esquentando, né, sobre o escândalo do caso Master, né? O escândalo do Master cada vez mais perto do Alexandre de Moraes. Eu acho que ele quis tirar ali um pouco do noticiário de cima dele e acabou concedendo. Aqui mais ou menos que deu para interpretar da opinião do Mário Sabino. Então, houve ainda pressão interna no STF, que levou em conta que seria péssimo para Moraes, se por extensão para o tribunal, que Bolsonaro viesse a morrer em uma penitenciária, né? Já basta a morte do Clesão ter sido debitada na conta do STF, não havia sentido. Então, não havia sentido o Moraes correr esse risco em especial neste momento. Com a prisão domiciliar cheia de condicionantes, Moraes e os seus compadres do STF acreditam que a pressão do lado bolsonarista em relação ao caso Master diminuirá, não que estivesse muito grande. Por ordem de Flávio, o filho candidato, que só pôs o Jamegão no pedido da CPI do Master, depois de ultrapassado o mínimo de assinaturas necessárias, foi, para não dizer que ele não falou das flores, né? E Flávio já ajoelhou no altar do arrependimento, o que rapaz nega de pé juntos, como se juramento político valesse alguma coisa. Ainda tem uma cutucada aqui no Flávio Bolsonaro, mas eu sinceramente acredito no Flávio, gente, tá? Na questão da CPMI, da CPMI, né, do Banco Master, eu acredito, sinceramente, no Flávio Bolsonaro. Foi uma coisa assim de última hora. O Alessandro Vieira foi lá, coletou as assinaturas praticamente final de semana, ele estava até viajando. Ou seja, algumas narrativas sendo criadas. Então tá aí, gente, tá? Segundo Mário Sabino, o STF quis matar Bolsonaro politicamente. E aí, gente? Opinião sincera e honesta de todos vocês. Vocês pensam da mesma forma? Vocês acham que tentaram assassinar Bolsonaro politicamente? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Mas pro Mário Sabino, eles não conseguiram. E tá, na verdade, acho que até mais forte que antes, né? Porque prova disso é a ascensão do Flávio aí nas últimas pesquisas, né? Que tá atropelando Lula sem dó e nem piedade. Tá aí, gente, tá? Notícia de última hora.